Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal da Jumbo. Hoje nós vamos falar de um tema que está deixando o mercado financeiro em alerta: a dívida pública dos Estados Unidos, que já ultrapassa 36 trilhões de dólares, e o risco de uma crise nesses títulos do Tesouro, os famosos bonds. Será que estamos diante de um problema global? Vamos explicar tudo de forma clara e direta. Se curtir o vídeo, deixa aquele like esperto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E é claro, comenta aqui embaixo o que você achou e o que quer que a gente fale mais sobre economia para vocês. Bora mergulhar nesse assunto. Primeiro vamos aos conceitos básicos da dívida pública e títulos, famosos bonds. A dívida pública dos Estados Unidos corresponde ao total acumulado de empréstimos do governo federal ao longo da história. Ela cresce sempre que o governo gasta mais do que arrecada e gera déficit orçamentário, e precisa financiar esse déficit emitindo títulos da dívida, os Treasury Bonds, Bill Notes, etc. Em outras palavras, o Tesouro dos Estados Unidos vende títulos ao mercado para conseguir dinheiro. A dívida se compõe tanto de títulos detidos pelo público, investidores, fundos estrangeiros, etc., quanto também ao endividamento intragovernamental. Por exemplo, as dívidas entre fundos federais. A dívida federal atual é da ordem de 36 trilhões de dólares, é o total de todas as obrigações, sendo cerca de 28 trilhões detidos pelo setor privado, ou seja, o público externo. Para dimensionar, esse montante é absurdamente grande. A cifra de 36,2 trilhões de dívida total reportada no começo de 2025 equivale a 123% do PIB americano de 2024. Ou seja, a dívida federal excede em 23% todo o output anual dos Estados Unidos. Historicamente, esse patamar de mais de 100% do PIB só foi observado a partir da década de 2010 e hoje permanece em níveis muito elevados. Entre 1924 e 2024, a dívida disparou de 395 bilhões para 35,46 trilhões, um crescimento contínuo por quase um século. Esses números mostram o tamanho extremo do endividamento americano atual e ajudam a entender por que se fala em crise potencial nos mercados de títulos. Por que a dívida cresceu tanto? Diversos fatores explicam o aumento acelerado da dívida americana nas últimas décadas. Especialmente foram os episódios de gastos extraordinários e déficits persistentes. Os gastos militares e guerra, como no Afeganistão e no Iraque, por exemplo, elevaram muitos gastos federais nos anos 2000, criando déficits altos. A crise financeira de 2008, a grande recessão, levou o governo a lançar pacotes de estímulos financeiros e resgates, elevando substancialmente a dívida. Agora, mais recentemente, na pandemia de Covid-19. Entre 2019 e 2021, os gastos federais cresceram cerca de 50% devido a pacotes de ajuda emergencial, estímulos, seguro-desemprego, vacinas. O total gasto com a pandemia aumentou abruptamente os déficits. As políticas fiscais recentes. As reformas fiscais, como forte corte de impostos e aumento de benefícios, têm ampliado os déficits atuais e futuros, e novas leis aprovadas poderiam adicionar trilhões a esse déficit nas próximas décadas. Por exemplo, um projeto recente apropria trilhões em cortes fiscais para os próximos anos, elevando a previsão de endividamento futuro para até 47 trilhões em 2029. Em resumo, déficits anuais superiores a 1 trilhão têm sido comuns desde 2018. O relatório do GAO, Government Accountability Office dos Estados Unidos, aponta que o déficit fiscal de 2024 foi cerca de 1,8 trilhão, o quinto ano seguido acima de 1 trilhão. Desse valor, cerca de 882 bilhões corresponderam apenas ao pagamento de juros da dívida existente em 2024. Quando o governo gasta mais do que arrecada através de impostos, ele precisa tomar emprestado essa diferença, elevando assim a dívida total. Além disso, há fatores estruturais de longo prazo. A GAO destaca que despesas obrigatórias crescentes, como previdência social e saúde pública, e quedas na receita, por exemplo, os cortes de impostos, têm criado déficits crescentes, projetando que a dívida federal crescerá mais rápido do que a economia pelo resto do século. Ou seja, sem mudanças das políticas fiscais atuais, a trajetória é considerada insustentável. Situação atual da dívida. Atualmente, os números são alarmantes. Segundo dados recentes dos Tesouros dos Estados Unidos e estimativas oficiais, a dívida total já alcança mais de 36 trilhões entre o fim de 2024 e o início de 2025.
Desse total, cerca de 28,8 trilhões são títulos detidos pelo público, ou seja, o setor privado, e 7,36 trilhões são intergovernamentais. Em relação ao PIB, as estimativas são de 2024 indicam que a dívida PIB em torno de 123%. Essa relação superou os 100% pela primeira vez em 2013 e só fez crescer desde então. Há outro indicador preocupante: o custo dos juros. Atualmente, os Estados Unidos gastam um montante recorde com os juros, em torno de 392 bilhões mensais no início de 2025, ou 1,2 trilhão nos últimos 12 meses. Para efeito de comparação, esse gasto com juros já passou as despesas federais de setores como defesa e o Medicare. O custo de manter a dívida tem crescido muito mais rápido que a própria economia. Desde 2017, o gasto anual com juros triplicou, refletindo a elevação recente dos juros de mercado. A GAO alerta que, sem mudanças, o gasto com juros pode absorver uma fatia cada vez maior do orçamento federal, chegando a cerca de 34% das receitas federais já em 2054. Outra tendência relevante é a redução da participação estrangeira na dívida americana. Embora investidores internacionais ainda detivessem 8,5 trilhões em títulos do Tesouro, ou cerca de 30% da dívida pública, em 2025 esse percentual é em torno de 50% menor do que na década anterior. Isso significa que a maior parte da dívida é agora detida internamente. Embora isso diminua a dependência de credores externos, também reduz a base de compradores externos, potencialmente elevando os juros quando o Tesouro busca novos recursos. De fato, análises indicam que com a oferta de títulos crescendo mais rápido do que a demanda externa, os Estados Unidos têm que oferecer juros maiores para atrair compradores. Esse descompasso de oferta e demanda pressiona as taxas de juros para cima, por extensão, encarece empréstimos em geral, exemplo, hipotecas, crédito, etc., criando efeitos colaterais na economia doméstica. Em síntese, o panorama é dívida federal em níveis recordes, crescendo acima do PIB, com custo de juros igualmente recorde. A combinação de política fiscal expansionista, déficit persistente e juros em alta coloca os Estados Unidos numa trajetória de risco crescente. Pera aí, galera, esses números são impressionantes, né? 36 trilhões de dívida e juro consumindo uma fatia enorme do orçamento. O que vocês acham? Será que os Estados Unidos vão conseguir controlar essa dívida ou estamos caminhando para outra crise? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa e continue com a gente que tem mais aqui pela frente. Como funcionam os bonds e por que podem quebrar? Os títulos do Tesouro Americano, títulos públicos ou bonds, são considerados ativos mais seguros e líquidos do mundo, servindo de base para o sistema financeiro global. Entretanto, sua estabilidade não é garantida. O preço de um título é inversamente proporcional à taxa de juros. Quando os juros sobem, o preço dos títulos existentes cai. Assim, um aumento rápido na taxa de juros causa uma queda nos preços desses títulos no mercado. Um crash no mercado de bonds refere-se exatamente a isso, uma venda em massa de títulos com queda abrupta de preços, criando necessidade de liquidez e potencial contágio sistêmico. Nos últimos anos, há sinais preocupantes nesse mercado. Por exemplo, em meados de 2025, a taxa de rendimento de um título de 30 anos esteve próxima de 5%, um nível que não se via desde 2007. Saltos expressivos nas taxas ocorrem em momentos de notícias fiscais mais expansionistas, como a aprovação de um novo orçamento deficitário em maio de 2025. Investidores tradicionalmente indiferentes a déficits altos por décadas começam a demonstrar receios. Em maio de 2025, a agência Moody's rebaixou o rating da dívida soberana dos Estados Unidos de AAA para AA+, após anos de déficits elevados. Na mesma semana, as taxas dos títulos mais longos subiram ainda mais, refletindo menos demanda por parte dos investidores globais. Esse tipo de movimento mostra que os compradores de bonds estão testando o limite da paciência do governo. Se os grandes investidores começarem a recusar novas emissões de títulos de longo prazo, isso obriga o Tesouro a oferecer yields ainda maiores para encontrar compradores. Já houve relatos de leilões de títulos de 10 anos com apetite limitado, um sinal de fraqueza na demanda. Em suma, os mercados apontam que a estabilidade dos títulos americanos está diminuindo, sob a percepção de que a carga da dívida está perigosamente alta. Os sinais de alerta. Para facilitar a visualização, podemos resumir alguns sinais de alerta no mercado de títulos americanos. O rebaixamento do rating em maio de 2025, a Moody's cortou o rating soberano dos Estados Unidos de AAA para AA+, citando a falta de consenso político para conter esses déficits crescentes. Isso reflete uma preocupação de que o excesso de dívida aumente riscos de créditos. Os yields em alta recorde. A taxa nos títulos de longo prazo, 10, 20, 30 anos, saltaram para níveis não vistos em quase 2 décadas, perto
cheque de 5% para o prazo de 5 anos. Juros mais altos reduzem o preço dos títulos, e essa mudança rápida mostra nervosismo dos investidores, insatisfação dos investidores. Os analistas observam que investidores institucionais começam a hesitar em comprar novos títulos sem garantias de reformas fiscais. O Fed mantém a taxa de juros alta e o Tesouro lança cada vez mais dívida. Essa combinação está testando os compradores. As previsões de crise ou bond crash. Líderes do mercado, como Jamie Dimon, do JP Morgan, alertam que há risco de um crash no mercado de bonds. Em maio de 2025, Dimon afirmou publicamente: vocês vão ver uma quebra de mercados de títulos, ok? Ela vai acontecer. O receio é que eventual falta de liquidez e confiança provoca uma venda em massa, custo futuro dos juros. Estudos estimam que, sob cenários de expansão fiscal, os gastos anuais com juros podem passar de 3% do PIB hoje para quase 5% no futuro próximo. Se isso ocorrer, o Tesouro terá que emitir ainda mais dívidas só para pagar os juros, acentuando o problema. Esses sinais indicam que a situação está evoluindo para um mercado mais volátil. Se nada mudar, a tendência é que as taxas de juros dos títulos americanos continuem subindo, o que significa queda nos preços, hein? Isso por si só já é um tipo de crise técnica para os investidores que detêm títulos. Quem detém títulos sofrerá perdas em seus portfólios. Além disso, há um risco de uma reação em cadeia que ultrapasse o mercado de títulos e afete toda a economia. Aqui é um possível cenário de crise. O termo crise dos bonds pode significar diferentes cenários, todos sérios. O aumento drástico dos juros. O caso mais provável, segundo especialistas, é que os juros dos títulos americanos continuem subindo abruptamente. Isso seria desencadeado por mais oferta de dívida, novos gastos fiscais e ou menor demanda de investidores cobrando prêmio de risco. E em tal cenário, os preços dos títulos despencam. Bancos e fundos que detêm muitos títulos de longo prazo teriam perdas relevantes. A instabilidade e a liquidez do mercado. Regulamentos atuais impedem bancos de comprarem livremente títulos para prover liquidez. Em uma crise de confiança, pode haver falta de market makers dispostos a intermediar transações de títulos, chamado de bond market crash. As pessoas tiram dinheiro e faltam compradores. As vendas empurram os preços para baixo rapidamente. Nessa armadilha de liquidez, mesmo quem não queria vender poderia ser forçado a fazê-lo, uma crise fiscal ou default. No limite extremo, se o Congresso não elevar o teto da dívida a tempo, o governo poderia entrar em default técnico. Isso é, ficar sem capacidade legal de pagar suas obrigações. Embora autoridades afirmem que nunca vão deixar os Estados Unidos dar calote, esse impasse político já gerou aumentos temporários dos seguros contra default, os CDS, em crises anteriores. Um default forçoso, ainda que seja considerado improvável, seria a crise máxima. Os Estados Unidos falhariam em honrar seus títulos. O Tesouro precisaria reter verbas, exemplo, não pagar benefícios sociais, para ter que pagar os bondes mais urgentes, os títulos de curto prazo, criando assim um caos financeiro, a desvalorização do dólar. Se a credibilidade fiscal dos Estados Unidos cair muito, investidores internacionais poderiam perder a fé no dólar como ativo de refúgio. Atualmente, o dólar ainda é a principal moeda de reserva mundial, e os títulos americanos são o maior colateral do sistema financeiro. Mas uma grave crise poderia forçar os investidores a buscar outras moedas, até o ouro, enfraquecendo o dólar. A queda do dólar tornaria mais caros os custos de financiamentos externos dos países que têm dívida em dólar, ampliando o choque. Esses cenários têm graus variados, mas até os casos menos extremos têm implicações significativas. Por exemplo, se os juros subirem de 4% para 6% no longo prazo, os custos anuais de serviço da dívida aumentariam em centenas de bilhões de dólares. Isso pressiona o governo a cortar gastos ou aumentar tributos, afetando a economia. Conforme no estudo do GLO, as taxas de juros mais altas para o governo significariam taxa de juros mais alta para as pessoas, famílias e empresas. Ou seja, um default fiscal e até mesmo uma simples disparada de juros teria efeitos diretos sobre o bolso do consumidor, impactos globais da estabilidade nos bonds. O risco americano não fica restrito às fronteiras dos Estados Unidos. Dada a posição hegemônica do dólar e os títulos do tesouro do sistema global, um problema sério nos bonds americanos provavelmente geraria contágio internacional. De fato, análises recentes do Institute of International Finance, IIF, destacam que o risco doméstico virou o risco global. Aumento na dívida e nos juros dos Estados Unidos já estão elevando a volatilidade dos mercados globais de dívida. Alguns pontos-chave nesse contágio global. Mercados envolvidos em sincronia. Economias avançadas possuem mercados de dívida muito interconectados. O IIF observa que os rendimentos nos títulos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França
tendem a se mover em conjunto. Isso significa que um choque nos yields dos Estados Unidos repercute imediatamente na Europa e em outros centros financeiros. Por exemplo, se as taxas dos títulos americanos sobem, a taxa do título alemão e britânicos também sobem, porque os investidores ajustam as posições em função do novo patamar global de juros. Mercados emergentes vulneráveis. Países emergentes sofrem muito. Com a elevação dos juros americanos, investidores tendem a retirar capital desses mercados em busca da segurança aparente dos treasuries, as taxas relativamente mais atraentes. Isso provoca a saída de capitais, depreciação de moedas locais e elevação do custo de empréstimos denominados em dólar. Por exemplo, uma alta de 1% nos juros dos Estados Unidos pode significar vendas de ativos de países emergentes, obrigando bancos centrais desses países a usarem reservas para defender suas moedas. O texto do IEF ressalta que, apesar de que os Estados Unidos e a Europa deterem mais de 60% da dívida cross-border, as economias emergentes dependem de capital externo e enfrentam riscos desproporcionais quando essa fonte seca. Taxa de referências mundiais. Como as referências de juros dos benchmarks globais são em boa parte atreladas a títulos dos Estados Unidos, o aumento nas taxas americanas eleva automaticamente o custo de financiamento em outras economias. Em finanças globais, dizemos que o dólar é o rendimento livre de risco, usado como base. Assim, se esse rendimento sobe, empréstimos internacionais, governamentais ou corporativos ficam mais caros para todos, não apenas para os Estados Unidos. Setor financeiro global. Bancos, seguradoras e fundos mundo afora usam títulos americanos como ativo de reservas e colateral. Se o preço desses ativos despenca, muitas entidades mundiais registram perdas bilionárias. Além disso, como observado no aviso de Dillon, um pânico nas treasuries poderia provocar corrida de liquidez em vários bancos internacionais. Isso porque são os colaterais mais usados nas obrigações bancárias globais. Uma queda forte faria com que muitas instituições precisassem realocar garantias ou vender outros ativos para cobrir exigências, levando a um aperto de crédito global, um credit crunch, o dólar e reservas internacionais. Em teoria, um colapso na confiança fiscal dos Estados Unidos poderia enfraquecer o dólar. Isso levaria bancos centrais a reequacionarem suas reservas. Países como China e Japão, grandes detentores de títulos americanos, poderiam sentir pressão de política interna para diversificar suas reservas. Por exemplo, aumentar o ouro ou outras moedas. Embora uma mudança brusca seja improvável, o processo de desdolarização ganha força em caso de crise séria, alterando a dinâmica financeira global a longo prazo. De forma resumida, especialistas dizem que quando os Estados Unidos espirram, o mundo inteiro não apenas pega um resfriado, pega uma gripe financeira. O crescimento vertiginoso da dívida americana não é um assunto isolado para os mercados emergentes e nem para os investidores brasileiros. Qualquer abalo no coração do sistema financeiro, os treasuries, reverberaria nas bolsas, nos créditos, nas moedas de todos. Afinal, 60% das carteiras globais de dívida têm vínculo direto ou indireto com ativos americanos. Se os yields sobem, os mercados globais ajustam suas expectativas. Se os preços dos títulos caem de forma desordenada, acionam gatilhos de risco em cascata mundo afora. O que o investidor iniciante deve saber? Para quem está começando a investir e acompanha esse cenário, alguns pontos fundamentais de alerta. Dívida alta. Juros possivelmente mais altos. A trajetória atual sugere que no futuro próximo o rendimento dos treasuries continue subindo para atrair compradores. Isso significa que os títulos podem ficar mais atrativos para investidores novos, mas quem já detém títulos antigos sofrerá perdas no preço. Os títulos ainda são porto seguro relativo? Apesar dos riscos, os títulos americanos continuam no momento sendo vistos como uma segurança global. Isso limita a volatilidade extrema no curto prazo. Até hoje, mesmo com pesares, os treasuries não perderam totalmente seu apelo. Analistas preveem que os yields possam oscilar entre 3,5 a 5 para 10 anos, sem romper padrões históricos. Diversificação e qualidade. Uma lição de mercado em crise é diversificar. Especialistas recomendam balancear carteiras, evitando concentrações excessivas em títulos longos ou dívida corporativa de baixo rating, que tem alto risco com os juros em alta. Ativos de curto prazo ou setores menos sensíveis a juros, como serviços públicos ou os bancos, podem ser opções defensivas no atual contexto. Impacto no crédito pessoal. A alta dos juros americanos tende a puxar os juros locais, como a Selic no Brasil, e aumentar o custo dos empréstimos para o consumidor. Portanto, mesmo poupadores que ganham mais rendimentos, veem o preço dos imóveis, carros e empréstimos subindo. É importante estar atento à inflação e às taxas de juros locais, pois há forte correlação global. Fique atento às notícias de política fiscal. Projetos de lei que ampliam gastos ou reduzem impostos sem terem contrapartida tendem a aumentar o déficit e assim empurrar os juros futuros para cima. O investidor de olho em títulos deve acompanhar debates orçamentários,
como o Big Beautiful Bill recentemente nos Estados Unidos. Essas decisões em Washington têm grande impacto nas expectativas globais. Em resumo, não é hora de pânico, mas de cautela. O investidor iniciante deve compreender que os títulos americanos, embora considerados seguros, podem se tornar um investimento de alto risco de taxa, se o cenário fiscal e monetário permanecer adverso. Observar os indicadores de dívida PIB, custo dos juros e decisões políticas dos Estados Unidos é tão relevante quanto acompanhar dados locais do Brasil e Europa. Afinal, as finanças de hoje são globalizadas. Um desequilíbrio nos Estados Unidos logo atinge qualquer carteira internacionalizada. Considerações finais. A situação da dívida pública americana é, na visão de muitos analistas, um calcanhar de Aquiles no sistema financeiro mundial. Com dívida excedendo o PIB e sem sinal de redução estrutural nos déficits, os Estados Unidos caminham em uma trilha cada vez mais arriscada. Isso não significa uma catástrofe inevitável, mas sim que o mundo nunca esteve tão atento às finanças americanas. O principal risco é que as políticas fiscais expansionistas sejam mantidas sem contrapartida, levando os juros ainda mais altos e potencial desconfiança nos títulos públicos. Se isso ocorrer, os reflexos serão sentidos em todos os lugares, da Austrália à Ásia, de Brasília a Lisboa. Para não ser surpreendido, o investidor deve entender conceitos-chave: dívida PIB, yield rating, monitorar fontes confiáveis e acompanhar análises de risco. Em palavras finais, a dívida americana é um problema antigo, mas a conjuntura atual, os juros em alta global, tensões políticas internas, guerras na Ucrânia, isso exige atenção redobrada. A crise nos seus bonds ainda é um risco, e como alerta o IIF, não se restringe aos Estados Unidos. Cabe a cada investidor se preparar, diversificar investimentos, manter liquidez razoável e não ignorar esse fenômeno econômico. O mercado internacional está mais interconectado do que nunca. O cenário americano é de fato um termômetro para a saúde financeira global. Bom, galera, que tema pesado, né? A dívida nos Estados Unidos pode ser o gatilho de uma crise global. Isso afeta desde investidores até o nosso dia a dia. O que vocês acham que pode acontecer se os yields continuarem subindo? Será que o dólar perde força? Conta aqui nos comentários sua visão, ela é super valiosa para enriquecer essa conversa. Se o vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, clica no like para apoiar nosso trabalho, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Aproveita e compartilha com quem precisa ficar por dentro da economia global. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo onde tem mais análise para manter você informado.